Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que todos estejam bem por aí. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitora no Cinema. Eu sou Gisele Santos, eu venho sempre trazer minhas dicas, opiniões e impressões sobre livros, filmes e séries. Vocês nos seguem pelas plataformas de áudio, também pelo YouTube, e eu agradeço a todos que têm nos acompanhado. A companhia de todos é muito importante para a gente e eu peço que vocês continuem ouvindo os nossos vídeos e compartilhando com seus amigos, que isso nos ajuda muito na divulgação daqui do nosso trabalho. Gente, barulhos aleatórios, me perdoem, porque assim, a gente tenta gravar num horário diferente. E aí, o que acontece? É cachorro latindo, é gente buzinando no meio da rua, enfim. Mas se eu não fizer isso agora, eu não vou fazer isso de jeito nenhum e o episódio não sai hoje. Mas eu quero dar mais um recadinho para as pessoas aí dos jogos aí que são apaixonados pelos jogos, e eu não vou reclamar porque vocês merecem, gente, de serem apaixonados por esse jogo. Mas neste quinto episódio da segunda temporada de The Last of Us, aqui nós temos de tudo, um pouco, meu Deus do céu. Eu acabei de assistir o episódio, assisti na segunda-feira cedo mesmo, porque eu acho que tem vezes que não dá, gente, para assistir no domingo à noite. Você acaba 11 horas assim, você não sabe se você dorme, se você fica a noite inteira acordada. Porque que episódio interessante. Algumas pessoas até falaram que ele é sim um episódio um pouco mais arrastado, mas eu acho que aqui a gente tem um episódio de construção para o final da segunda temporada, tá? Porque aqui a gente tem uma dinâmica mais aprofundada de alguns pontos do que já foi apresentado nesses primeiros 4 episódios da segunda temporada, um pouco do que é da primeira, né? Mas aqui a gente vê coisas que ainda não haviam sido mostradas, que tem pontos evidentes nos jogos, né? E que eu imagino que esse já é um episódio que vai agradar mais pessoas. Porque aqui temos, sim, bastante violência, mas, assim, é um episódio que você vai ter alternações bem interessantes durante todo o episódio. É um episódio um pouco mais longo, um pouquinho mais arrastado, sim, mas um episódio de construção. Eu gostei bem deste episódio, mas vamos, então, às nossas análises, assim, de pontos importantes do episódio aqui que nós vemos. Bom, em Seattle, esse é o dia 2, e no início do episódio a gente tem uma coisa bem complexa que está acontecendo na WLF. Tem ali um grupo que acabou sendo eliminado e não foi por serafitas, né? Foi por pessoas, membros da própria WLF. E aqui tem-se uma dinâmica um pouco diferente, porque essa parte é no hospital, um dos hospitais ali de Seattle, e digamos, segunda ali na patente de comando, vamos dizer assim, que foi aquela mesma que lá no episódio passado a gente viu com Isaac ali. Era uma ressurgente ali de Seattle que não gostava do que a Fedra estava fazendo, então ela é essa pessoa, pelo menos eu identifiquei ela assim. Se tiver errado, eu quero que vocês me corrijam, por favor, nos comentários. Mas sejam sinceros e docinhos comigo, porque afinal de contas eu tô conhecendo isso tudo agora com vocês, apesar de que eu já vi os gameplays do jogo 1 e jogo 2. Mas aqui a gente viu que a pessoa responsável ali pelo hospital, ela ficou numa situação bastante periclitante e não tinha como ela agir de uma outra maneira. Porque na parte do subsolo, eles viram que tinha alguma coisa meio estranha ali. E quando eles mandaram um dos grupos para descer para ver o que estava acontecendo, e ele tinha o filho dela ali envolvido, como ele era um dos mais bem treinados, ele acabou estando neste grupo e que acabou
percebendo que ali no subsolo foi ali o primeiro local onde o Cordyceps acabou infectando mais pessoas, né? Em 2003, e aí que descobriram que tinham esporos no ar, ou seja, a contaminação neste caso era diferente. Não era uma contaminação onde os infectados mordiam, estava no ar. Então, ou seja, você passou ali e acabou. Não tem jeito, você vai ser infectado e não vai ter muito o que fazer. Então, ele disse para a mãe para que eles fossem isolados para evitar que eles subissem e contaminassem o ar do lado de fora. E aí você que estava reclamando do porquê não tinha esporos no ar ali, etc. Agora você já sabe o motivo pelo qual a adaptação conseguiu fazer algo que tinha em muita evidência nos jogos. E tinha locais ali realmente que você tinha que usar a máscara mesmo ali nos jogos. E depois entra no episódio em questão onde a Ellie e a Dina continuam explorando toda a questão da cidade, encontrando rotas mais seguras para que elas pudessem se aproximar dos locais em que a Abby poderia estar e o seu grupo, digamos assim. Mas aí a gente vê aqui que existe um local ali que ele não era um local muito vigiado. Tinha uma não proteção a esse local. Elas vão até lá e descobrem que, na verdade, ele não tinha muita proteção. Ele tinha aquela vigília noturna da WLF, mas que era um local meio que diferente ali. E um ponto interessante que a gente precisa ver nesse episódio é que a gente conhece um pouquinho mais da história da Dina, principalmente quando ela acaba, como ela matou, a primeira pessoa que ela matou. Então ela meio que vai contar nesse episódio sobre essa história, sabe? Então a gente vê bem em evidência aqui o que é um pouco mais da história dela. Em contrapartida, nós temos outras coisas aqui acontecendo no episódio. A gente vê que em Seattle a guerra está numa forma muito mais aprofundada, porque os serafitas estão batendo mais de frente com a WLF e que sim, ambos os lados estão ganhando e perdendo. E que eles precisam de mais soldados, porque existem soldados que estão indo para a parte dos serafitas. Isso continua acontecendo com bastante evidência. Mas que também tem aqui esses infectados e os esporos que complicam um pouco mais as coisas. Mas dentro do episódio também, a gente tem um pouco dessa construção, essa mudança de lados entre a Ellie e a Dina, muito na dinâmica de quem vai cuidar de quem, qual é o real objetivo delas estarem a Seattle, que é exatamente essa vingança com relação ao que aconteceu com o Joel. Elas sabem o que acontece é que ele não era uma pessoa das melhores e ele não era mesmo um mocinho nessa história. Aliás, não tem mocinhos e também não tem bandidos nessa história. São pessoas e que cada uma vai ter as suas escolhas. Mais uma vez aqui nós temos essa questão das escolhas. Dina e Ellie também fazem as suas escolhas de prosseguir nessa jornada de vingança. Então, quando tem essas questões dentro do episódio, principalmente ali no teatro, quando a Ellie vai ver ali os violões, ela começa a querer tocar, mas num certo ponto ela entende que não, que essa parte da jornada já finalizou mesmo e que existe algo crescendo dentro dela e ela tem esse sentimento de cuidar da Dina e evitar que ela morra dentro desse processo, dessa jornada. Mas a Dina faz a sua escolha também, ela diz que
ambas vão ficar juntas dentro desse processo e que ambas estão dentro do mesmo propósito, que é vingar a morte do Joel. Mas naquele momento ali onde elas vão para esse local meio que aparentemente seguro e que tem esses os espreitadores, me parece, que é um dos, digamos, formatos de infectados, que eles meio que têm esse feedback do ação-reação e eles conseguem pegar melhor essa questão dos humanos ali, eles conseguem meio que imitar os comportamentos ainda, eles conseguem fazer essa imitação do comportamento, onde você atacou, eles vão reagir imediatamente de volta. Então eles têm meio que o que os corredores têm, mas eles são mais perigosos, digamos assim. E nossa, quando eles começaram a atacar, meu coração até doeu na hora. E depois tem ali o salvamento misericordioso do Jesse, que a gente então descobre que ele e o Tommy foram atrás dessas duas doidas perdidas para que elas possam voltar para casa. Eles querem tentar voltar com as duas para Jackson. Vai ser possível? A gente sabe que vai ter umas prerrogativas nesse meio dessa história aí. Não vou contar, tá? Não adianta você tentar me pedir, porque eu não vou contar. Mas o que acontece? Além disso, a gente vê que tem ali aquele soldado da WLF que vai ser ali sentenciado, né, à sua execução pelos Serafitas e que nesse processo a Dina acaba sendo atingida por uma flecha e o Jesse e Dina e ele precisam se separar para evitar que eles sejam também emboscados pelos Serafitas. Ali tinham muitos Serafitas, ou seja, duas emboscadas no mesmo dia. Olha que maravilha que ficou o dia dessas duas. Mas aqui, nesse episódio, existe uma coisa que eu preciso colocar e pensar aqui com vocês que estão acompanhando comigo a série. Porque veja, aqui a gente tem muito esse quesito de escolhas e de estratégias. Porque quando a gente vê ali no início do episódio a Dina montando a melhor estratégia para que elas pudessem avançar no jogo, tem muito essa questão de tática, de previsibilidade. Então isso é algo que aqui nessa história é fundamental. Eu já ia falar jogo. É fundamental por quê? Porque para você sobreviver, você precisa, além de ter um bom objetivo, você precisa das melhores estratégias. Isso é fundamental. Se você está jogando jogo, isso é fundamental para que você consiga passar as fases. Porque senão você não vai passar nem da primeira fase, tá? E aqui na série, essa adaptação está sendo muito perfeita, na minha visão, dentro dessa prerrogativa. Porque para sobreviver, hoje em dia mesmo, se a gente for pegar a nossa sociedade como um todo, releve aí a cachorra que continua latindo desesperadamente. Na nossa vida, também a gente precisa de estratégias, né? Por exemplo, igual eu estou procurando trabalho, eu preciso de estratégias para montar o meu currículo, para você também mandar currículo para outros lugares, também precisa de uma boa estratégia para você fazer isso. No seu local de trabalho também, você tem contrapontos e situações no dia a dia que você precisa de uma boa estratégia, porque senão você vai acabar se envolvendo em situações que podem te complicar. Então, no geral, aqui nesse episódio, é um episódio que tem muito a ver com isso. Essa parte ainda das escolhas, remete muitas escolhas que o Joel fez na primeira temporada, no início da segunda temporada, porque, por exemplo, ele poderia ter escolhido não salvar a Abby, você entende? Então, assim, foi uma escolha dele e que contraponto dentro dessa escolha acabou culminando na sua execução. Mas ele teve a sua escolha.
a Ellie e a Dina tiveram a escolha também de não fazer a sua vingança, uma vez que se passaram 3 meses, quando elas ainda estavam em Jackson e teve ainda a horda de infectados que atacou. Então, ou seja, a cidade precisava de pessoas para que ela pudesse se reerguer depois de um período bastante periclitante. Então, ou seja, também elas fizeram a sua escolha. Dentro dessa escolha, o Tom e o Jesse tiveram também que fazer a sua escolha, entende? Então, eles tiveram que sair de uma posição que a comunidade ficou sem 2 pessoas de liderança para ir atrás das 2, para tentar resgatá-las e tentar botar um bocado de juízo na cabeça delas. Também é uma questão de escolhas. Mas também a gente lembra do Isaac no episódio passado, as escolhas que ele fez. Ele concordava com o que a Fedra fazia? Qual foi a escolha que ele fez? Quando ele torturou o Serafita, teve aquele negócio da panela. Ele tinha um sonho, mas esse sonho foi acabado pela questão do cordyceps. Mas ele tinha um objetivo no fundinho de ter aquelas panelas, mas ele agora que as tinha, usou para um outro propósito. Era uma escolha dele. Quando ele viu que o Serafita não ia ceder, ele acabou o matando. E aqui, na mesma forma, a gente tem, quando as meninas passam por aquele grupo de pessoas ali que estavam mortas, e tinha aquela frase, sinta o amor dela. Ou seja, eles estão tão vidrados nessa questão da mitologia que envolve a profetisa, que eles vão a ferro e fogo. Então, ou seja, eles também tiveram essa escolha de seguir a profetisa e que as pessoas que estavam em outro lado, sem ser o lado deles, eram pessoas impuras e que para elas serem resgatadas, elas tinham que ser mortas, elas tinham que ser eliminadas, elas tinham que ser executadas. Eu quero ver se algum criador de conteúdo, principalmente para você que viu os jogos, né, e jogou melhor os jogos, o significado da circuncisão que os serapitas fazem na execução das suas vítimas, o porquê que tem que ser as tripas para fora. Eu realmente não sei esse significado. Se alguém tiver significado, eu queria que me dissesse, porque eu imagino que seria o quê? Biblicamente falando, a gente fala que a gente diz as coisas que o nosso coração está cheio. Então, ou seja, muita gente achava, e em algumas mitologias, algumas sociedades, que quando você comia algo impuro, você ficava impuro também. Então, eu fiquei com essa impressão de que eles tinham essa circuncisão tirando, estripando a pessoa, para que a pessoa ficasse limpa, ou seja, tirando o mal que tinha dentro dela, que poderia ter se alojado no intestino, não sei. Eu fiquei com essa impressão. E se for, e se não for, eu gostaria muito de pedir esse tato de vocês, que vocês vão saber disso melhor do que eu. Então, eu fiquei com essa impressão. Voltando ao que aconteceu no final do episódio, que quando a Ellie viu a Nora, ela foi atrás dela, ali naquele momento em que teve o ataque dos Serafitas, ela vai atrás da Nora no hospital e acaba vendo ali, a parte mais do subsolo que tem infectado, e ali teve mais uma inversão de papéis, porque primeiramente ela fez um pouco do que o Joel fez durante toda a jornada em que a Ellie teve com o Joel, ou seja, ela, quando viu a Nora, ela se lembrou do que aconteceu lá no chalé. Quem segurou a Ellie para a execução do Joel foi a Nora que segurou ela, entende? Então, assim, a gente viu aí, até algumas pessoas reclamaram aí no vídeo passado, de outros criadores de conteúdo que eu estou acompanhando também, que ela, parece que a Ellie não estava com raiva, porque passou 3 meses, parece que ela esqueceu do Joel.
Não, eram coisas que a Ellie estava amadurecendo dentro dela, porque ela tinha várias coisas acontecendo. Ela tem essa vingança contra o Joel, que ela está movida em Seattle atrás disso, mas ela tem esse relacionamento com a Dina que está começando. Ela não tinha sentido esse relacionamento dessa forma, foram muito poucas as experiências que ela teve com relação a isso. Ela é muito jovem, então essa questão de responsabilidades com muita seriedade, ela ainda está amadurecendo tudo isso nela. Outra questão também que a gente tem, este mundo que elas vivem é um mundo muito brutal, ou seja, você tem que mudar de opinião muito rapidamente, porque senão você é eliminado, entende? Então você precisa alternar entre a sua humanidade e a sua brutalidade. Você precisa ter essa questão, e isso é trabalhado na Ellie. A gente vê essa inversão de papéis dela aqui no episódio, a gente viu isso muito bem aqui no episódio. E essa questão da vingança que ela lembrou quando ela viu a Nora e a tentativa de manipulação que a Nora fez com ela, ou seja, ela não sentiu nem um pingo de remorso. Veio um papinho no início que escuta os gritos dele toda noite. Eu não acredito em nada disso do que ela falou. Foi uma tentativa de manipulação, mas a Ellie não caiu. E aí no finalzinho do episódio a gente viu um flashback dela com o Joel. Eu imagino que a gente vai ter essa conversa que eles com certeza sim tiveram. Então ela sabe do que aconteceu no hospital em Salt Lake e sabe a escolha que o Joel fez. Então ela sabe que eles foram todos mortos e agora naquele momento ela sabia que o cara que o Joel atirou na cabeça, o médico que entre aspas poderia salvá-la, seria o pai da Abby. E ou seja, mais uma vez a gente vê que aqui o aspecto da vingança aflora cada vez mais, porque quem bate não lembra, mas quem apanha não esquece, né? A gente tem essa prerrogativa do estilo de vingança. E aí a Ellie, então, aproveitando que elas caíram, tive que ir ali pegar a minha entrega. Hoje está sendo trocentas coisas aqui. Então, voltando ao nosso episódio, então tem esses pontos que a gente precisa analisar. Aqui sim a gente tem diversas situações que a Ellie está enfrentando. Então, ou seja, não adianta só esperar que ela vai ficar só com raiva, porque a gente não tem um único sentimento durante o dia. Então, isso está acontecendo com a Ellie aqui. E aí ela tem a decisão também de fazer o que a Abby fez com o Joel. Então, ela também tem essa escolha. E, gente, aqui, de novo, a gente vai destacar isso. Não existe pessoas boazinhas. Sim, a Ellie fez algo que também não é aceitável, como a Abby também não fez, a Ellie não fez, o Joel não fez. Ou seja, não tem aqui pessoas que a gente precisa entender as motivações. Infelizmente, aqui é questão de escolhas para sobreviver, mas também existem questões pessoais que neste mundo vão sim ser levadas em consideração e que, infelizmente, a gente vai ter pessoas que a gente gosta vendo situações, passando por situações complexas. Quando a Ellie vê a execução daquele soldado da WLF, então a gente vê que a chave na cabeça dela deu mais uma mudada, ou seja, eu preciso sim proteger a Dina, eu preciso proteger esse bebê que está a caminho, a gente não sabe se ele vai vingar ou não, mas tem essa questão também de que ela tem essa amizade dela com o Jesse também questiona todas as atitudes da Ellie e da Dina, e ela precisa administrar tudo isso dentro da cabeça dela. Então, sim, a gente vai ter questões em que os personagens que a gente acompanha há um certo tempo não vão ter as melhores atitudes. E, de novo, eu repito, pessoas que fazem escolhas e que
não precisavam, às vezes, de cumprir determinado caminho, mas por causa de escolhas de outras pessoas próximas, essas pessoas acabam cometendo coisas que vão influenciar, sim, na escolha delas. Então, não é somente as próprias escolhas aqui que vão influenciar essa jornada, mas também as escolhas de pessoas muito próximas. E aí a gente vê esse desfecho aí do episódio, onde a Ellie começa então a sua vingança contra o grupo da Abby, mas também a gente vai ver como a Ellie sabe do que aconteceu lá no hospital de Salt Lake ali, com os vagalumes que estavam ali. Até então, a gente acha que não tem mais vagalume, mas eu não acredito nisso. Eu acho que existem ainda outras coisas que a gente vai descobrir durante essa segunda temporada. E com relação à terceira, né, que a princípio já está aí confirmada, mas vamos aguardar aí cenas dos próximos episódios para a gente ver o que vai acontecer durante essa jornada de vingança da Ellie contra a Abby e o que vai acontecer de adaptação com relação a coisas que tem nos jogos. Bom, gente, eu não vou me alongar mais, porque já tivemos muitas interrupções aqui, mas essas são as minhas impressões. Esse é um episódio de construção, e episódio de construção não adianta você tentar fazer ele rápido, corrido, porque você perde muito da essência do que a história pode te contar. E para você que gosta dos jogos, eu imagino que aqui tem muitas evidências de coisas que tinham nos jogos que foram trabalhadas durante todas as temporadas, né, até então, e que aqui, na minha opinião, foram bem adaptadas, foram soluções que me agradaram bastante. Eu tenho certeza que tem pessoas que não vão gostar dessas escolhas, mas eu gostei demais dessa experiência de ver esse episódio. Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não gostaram. Eu quero conferir as impressões de vocês com todo respeito também nos comentários. Afinal de contas, somos todos adultos e podemos conversar da melhor maneira possível. Fechou? Então é isso aqui, a gente se despede nesse longo episódio. Eu queria fazer com menos tempo, gente, tem hora que eu não consigo, não dá mesmo. Mas eu agradeço de verdade a todos vocês que têm nos acompanhado, tá? Continuem seguindo a gente nessa jornada da segunda temporada de The Last of Us. E é isso. Muito obrigada mais uma vez a todos que têm acompanhado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês tenham uma excelente semana. E aos poucos a gente vai colocando ao ar aquilo que não foi ao ar no final de semana. Não estava muito legal, mas aos poucos as coisas vão dando